Tem que ter muita calma nessa hora antes de falar sobre esse atentado que foi sofrido pelo Donald Trump lá nos Estados Unidos. Tem muita gente falando coisas demais, dizendo que foi fake, outras pessoas acreditam. O fato é que aconteceu um episódio muito marcante que provavelmente vai definir a eleição americana e a gente precisa explorar esse fato com muita calma. Eu fiz uma reunião aqui de imagens e de informações bastante grande para você analisar junto comigo tudo que aconteceu nesse sábado lá nos Estados Unidos contra o Trump. Muitas imagens, inclusive, que a imprensa não está mostrando, tá? Ou pelo menos ainda não mostrou, mas a gente vai conseguir explorar nesse vídeo aqui e ver em detalhes tudo que aconteceu e chegar a uma conclusão no final desse vídeo. Vamos nessa? Eu sou Ricardo Mello, sou explicador geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês para o nosso bom e velho português e também para comentar os fatos que acontecem na política nacional e internacional, como é o caso desse episódio envolvendo o Donald Trump. Já te peço para se inscrever no canal, para dar like, para poder ativar o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Te peço também para participar do financiamento coletivo, porque é ele que faz esse canal permanecer no ar de maneira independente. Aqui embaixo tem o Seja Membro, que é um botão que você pode utilizar para contribuir. E aqui em cima tem essa chave Pix, que inclusive é a maneira mais simples de contribuir. Você pode contribuir como quiser, quando quiser, com quanto quiser, e eu sou muito grato a você. Mas vamos lá, que já tem a primeira imagem. Eu separei aqui o vídeo completo do momento em que o Donald Trump é atingido na orelha por um tiro. Inclusive essa imagem é estendida, ela vai até além do momento em que eles tiram ele do palco e levam ele para o carro para tirar ele do local rapidamente. Vamos acompanhar essa imagem aqui com som, com tudo, para a gente entender um pouco mais sobre o que aconteceu. Vamos lá. If you want to really see something that said, take a look at what happened. Houve 8 tiros, né? 3 inicialmente, depois mais 5 tiros que provavelmente foram disparados pelos atiradores do Serviço Secreto americano que conseguiram neutralizar o atirador. Nesse momento o Trump está no chão, as pessoas estão, os agentes secretos estão protegendo ele embaixo. E aí eles são avisados pelo rádio que o atirador estava morto, que eles já podiam se deslocar. E eles avisam isso ao Donald Trump e falam, podemos nos movimentar já, vamos tirar ele daqui. Aí eles começam a se levantar e o Donald Trump, obviamente, né, politicamente, aproveitou o momento que ele estava seguro já para fazer um gesto ali para os apoiadores dele e falar, lutem, fight, 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 ele fala, lutem, lutem, lutem. E aí rapidamente ele é retirado do palco, do palanque, né? Ainda fazendo gestos para a plateia, e é levado imediatamente para o carro blindado do Serviço Secreto americano, que é o carro que transporta o Donald Trump pelo país todo. Como ex-presidente, ele tem direito a um aparato de proteção do Serviço Secreto americano, não só porque é candidato, mas porque ele é ex-presidente dos Estados Unidos. E aí ele é colocado no carro, antes de entrar ele ainda faz mais um gesto para o povo, e aí é colocado dentro do carro e rapidamente o carro é fechado e sai do local. A plateia ainda meio atônita, né? Meio sem saber direito o que estava acontecendo, meio assustada. E aí, na sequência, um motorista que estava passando numa rua próxima capturou as imagens da comitiva do Donald Trump saindo do local rapidamente, voado mesmo pela rua.
Isso foi logo depois do tiroteio, quando ainda estavam tirando o Donald Trump do local do comício. E aí, olha só, esses aqui são os atiradores de elite do Serviço Secreto Americano que neutralizaram, que atiraram contra o atirador e que mataram ele, que estava em cima de um telhado, num local próximo onde estava o comício do Donald Trump. Esses caras foram os caras que reagiram imediatamente após os primeiros tiros e conseguiram matar o atirador. Inclusive aqui nesse vídeo mostra exatamente o momento em que o Donald Trump, em que se ouve os tiros, o Donald Trump se abaixa. E aqui na sequência eles estão aqui em cima do telhado, bem atrás de onde estava o Trump, e eles atiram para poder neutralizar esse atirador. Dá uma olhada só. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Isso foi capturado por uma câmera de celular de alguém que estava na plateia ali, né? Esse aqui já é uma cena de um policial que estava protegendo o palanque enquanto o Donald Trump ainda estava no chão, protegido pelos agentes, e ele apareceu e se posicionou na frente ali para também fazer uma cena de proteção, né? Essa imagem é muito impressionante, que é justamente a imagem da bala passando ao lado da cabeça do Donald Trump. Dá para ver aí marcado, eu vou até aproximar essa imagem para você ver bem direitinho esse risco que aparece aqui, ó, bem ao lado do Donald Trump. É justamente uma fotografia que capturou o momento exato em que a bala estava passando. Ficou um rastro longo, né, da bala, justamente porque a fotografia captura a imagem numa velocidade mais lenta do que o percurso da bala. Então ficou parecendo uma vareta, mas na verdade é a foto capturada que mostra o arrasto da bala passando no ar, bem ao lado da cabeça do Donald Trump. É uma imagem muito impressionante, captada por um fotógrafo do The New York Times. E aí, nessa próxima imagem aqui, você vai ver exatamente o atirador, ele deitado em cima do telhado, posicionado, apontando o fuzil para o Donald Trump. Algumas pessoas nesse momento estavam gritando, porque já tinham visto que ele estava subindo lá, né? E elas perceberam quando começou o tiroteio. Então dá para ver direitinho, ele ainda vivo, posicionado nessa imagem, deitado, né, pronto para dar os primeiros tiros, e na sequência ele foi abatido. Esse vídeo aqui mostra o momento que ele já estava morto, já tinha sido acertado pelos atiradores de elite do Serviço Secreto americano. Aqui, ó. Olha lá, já está imóvel, caído, depois de ter sido abatido. Também é uma imagem impressionante que foi capturada imediatamente após os tiros. Aqui é a fotografia, é um print do perfil das redes sociais, do Instagram, do atirador, Thomas Matthew Crooks. E ele está falando aqui, louvar a Deus da minha jornada para acabar com o reino do mal de Epstein. Né? Esse seria o cara de 20 anos, um cara que é filiado ao Partido Republicano, o mesmo partido do Donald Trump. Isso que torna a história ainda mais insólita é o fato de que ele é filiado ao Partido Republicano, ao partido do Donald Trump, o homem que supostamente, porque está sendo apontado aí pelo Serviço Secreto como um atirador que foi identificado dessa maneira pela polícia norte-americana. Aqui é um croquis que mostra o posicionamento dele e o posicionamento da polícia secreta americana e o posicionamento do Donald Trump. Esse quadrado laranja, aqui embaixo à esquerda, é o local onde foi montado o palanque e onde estava o Donald Trump no momento em que ele foi atingido. Aqui em cima, no alto da imagem, tem um retângulo vermelho, é exatamente o telhado onde estava o atirador, deitado aqui em cima, nesse local de onde ele atirou. E aqui esse quadrado azul embaixo à direita é onde estavam os atiradores do Serviço Secreto americano que neutralizaram, que atiraram no atirador, que conseguiram matá-lo. Então eles estavam posicionados mais ou menos atrás do Donald Trump, olhando em volta, e aí eles se posicionaram nesse local aqui para atirar de volta quando começaram os tiros que atingiram a orelha do Donald Trump. Aqui tem uma entrevista de uma testemunha, um rapaz que disse que avisou a polícia
um pouquinho antes dos tiros. Ele viu o cara subindo no telhado armado, avisou a polícia, mas nesse momento a polícia não fez nada. Enquanto não começou o tiroteio, ninguém fez nada. Vamos ouvir o que esse cara falou, tá traduzido aqui, tá legendado, vamos ouvir. Someone who was here, you weren't inside the event, Nope. but you were just outside. Tell us what you saw. So we had a party here all day. You can see behind us at the Brinkles Farming Greenhouse here. We had a party, and we all decided, hey, you know, when we hear Trump up there, we're going to walk up through the field, stand by the trees up there under the shade, and and listen to the rally. Right? We couldn't see him, but we could hear him. So we walked up, and probably 5 to 7 minutes of Trump speaking. I'm estimating here. I have no idea, you know, but we noticed a guy crawling, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us. So we're standing there, and, you know, we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. A rifle. We could clearly see him with a rifle. Absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey, man, there's a guy on the roof with a rifle. And the police were like, huh, what? You know, like they didn't know what was going on. You know, we're like, hey, right here on the roof. We can see him from right here. We see him. You know, he's crawling. And next thing you know, I'm thinking to myself, I'm like, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? I'm standing there pointing at him for, 2 or 3 minutes. Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof, just standing there like this. And next thing you know, 5 shots ring out. So you're certain that the shots came from that guy on the roof? 100%. 100%. And he was up there for a couple of minutes. He was up there. You saw him up there for a couple of minutes. Absolutely. At least 3 to 4 minutes. And you were telling Yep. the police and the Secret Service? We were telling the police, we were pointing at them for the Secret Service, who were looking at us from the top of the barn. They were looking at us the whole time when we were standing by that tree. Could they see him? Binoculars. Could they see him? Probably not, because the roof, the way the slope went, he was behind where they could see. But why is there not Secret Service on all of these roofs here? I mean, this is not a big place. Did you see, obviously everyone, when the shooting started, everyone was very panicked. Did you see what happened to him at all? Oh yeah, they blew his head off. Okay, sorry. Secret Service blew his head off. Okay, just be careful because we don't quite know who's watching, but you're pretty sure they shot the guy? Absolutely, 100%. Okay. Tá aí a testemunha, inclusive ele está falando o seguinte, por que não tinha gente em cima desse telhado também, esse aqui do alto, que eu estou passando o mouse em cima aqui, porque o Trump estava aqui, ó, nesse quadrado laranja, né? Por que nesses outros telhados que são muito próximos também não tinham agentes do Serviço Secreto americano? É disso que ele está falando, porque eles estavam posicionados aqui nesse telhado branco, esse que tem um quadrado azul, mas esses outros telhados aqui estavam livres, e foi justamente por onde o rapaz subiu para atirar no Donald Trump. Então ele estava questionando justamente por que não estava todo mundo posicionado em todos os telhados próximos ao comício, ao invés de ficar só num telhado atrás do Donald Trump. Essa é uma imagem que vai entrar para a história, tá? Porque foi fotografada de baixo para cima, e atrás tinha um guindaste segurando uma bandeira americana, e ficou uma cena muito forte, uma imagem muito marcante, que certamente vai ser explorada, vai ser usada pela campanha do Donald Trump daqui para frente. Essa é uma imagem que deve marcar as eleições de 2024 nos Estados Unidos. E aí tem um detalhe importante, viu? Lá nos Estados Unidos existe uma coisa chamada Bolsa de Apostas, que também trata das eleições. Não são só bolsa de aposta para jogos de futebol, jogos de basquete, eles também tratam das eleições americanas. E olha só o que aconteceu com o gráfico aqui, vinha aqui embaixo, né? Teve um momento até que caiu o gráfico mostrando a chance de Donald Trump, e de repente, logo após o atentado, o gráfico dispara para cima, e olha só, 67% das apostas, subiu 8% as apostas em Donald Trump, dizendo que ele vai ganhar as eleições após esse atentado. E aí é o seguinte, gente, eu estava falando para vocês, tem muita gente falando muita coisa, né? Que o atentado é fake, comparando com a facada do Bolsonaro, dizendo que foi tudo inventado, que foi armado pela campanha do Donald Trump. Olha, quem fala isso está negando os fatos. De fato, houve um atentado. Claro que ainda tem coisas para ser descobertas a respeito desse atentado.
coisas a serem descobertas sobre o atirador, as motivações do atirador. É possível que tenha alguém por trás disso também, mais gente envolvida? A polícia norte-americana não descarta a possibilidade de ter mais gente envolvida nesse atentado, alguém que tenha ajudado o atirador, alguém que tenha incentivado o atirador, ou quem sabe até financiado o atirador. Mas o fato é que existe um atirador, existiu o tiroteio, não foi fake, o sangue não é fake, não tem nenhuma evidência disso, foi tudo na frente das câmeras, na frente de todo mundo. O fato de o Trump ter abaixado, depois ter levantado sangrando, é óbvio também, né, gente? O tiro atinge uma pessoa e o sangue começa a sair depois. Então, assim, vamos com calma. Houve um atentado contra o Donald Trump. As motivações a gente ainda não sabe. Se tem mais gente envolvida, a gente ainda não sabe. Mas existe um fato, que esse fato não dá para negar. Houve um atentado contra a vida do candidato Donald Trump. Isso é um fato inegável e não vou ser eu aqui o idiota a negar isso. Ontem eu resolvi esperar, não comentar para poder aguardar um pouco mais da evolução dos acontecimentos, porque qualquer comentário que fosse feito em cima da hora seria um assunto muito quente, com muito pouca informação e pouca base para a gente comentar. E tem uma outra coisa, tá? Tem muita gente criticando a imprensa, dizendo que a imprensa estava tratando com sons de tiros, supostos tiros, parecia sangue. E muita gente está criticando isso, dizendo que a imprensa não queria admitir que o Donald Trump sofreu um atentado. O que acontece? Aquela cobertura foi em tempo real, gente. Enquanto não tinha confirmação, ninguém confirmou. É assim que funciona a imprensa. Inicialmente, sons de tiro, sons parecidos com tiro. Inicialmente, algo que parecia sangue, e depois a imprensa foi atualizando as informações e foi confirmando que tinha sido de fato um atentado e que ele tinha sido atingido na orelha. Ou seja, é assim que a imprensa trabalha, ela não vai rapidamente dizendo que é uma coisa antes de ter uma confirmação oficial. E a própria polícia norte-americana, o serviço secreto norte-americano, levou um tempo para confirmar as coisas, levou um tempo para se manifestar, para depois que tirou o Donald Trump lá confirmar tudo que estava acontecendo. Não é assim, não é tão rápido quanto parece. Então, na verdade, não funciona dessa maneira que as pessoas querem, que algumas pessoas querem, o trabalho da imprensa. Ela vai cobrindo em tempo real e ela só vai afirmando as coisas à medida que essas coisas vão sendo confirmadas. Enquanto não houver confirmação, a imprensa não afirma nada. Por isso que é suposto tiroteio, suposto atentado, suposto atirador. Por quê? Porque ainda não tinha sido confirmado. A partir do momento que a informação oficial chega, a imprensa muda suas manchetes e passa a classificar aquilo como um atentado de fato. É isso. Agora eu queria saber a sua opinião a respeito de o quanto esse fato pode influenciar a eleição norte-americana. Me diz aí no comentário, deixa aqui sua opinião. Você acha que vai ser como aconteceu no Brasil, que o Donald Trump já está eleito, que isso agora confirma de vez a eleição do Donald Trump? Você acha que ainda tem chance dos democratas elegerem alguém? Você acha que há alguma coisa que possa ser feita para que os democratas ganhem a eleição nos Estados Unidos? O que você acha? Me diz aí no comentário que eu aguardo a sua opinião aqui. Tô louco para saber o que você pensa sobre esse assunto, ok? Eu fico por aqui. Valeu, um abração e tchau.